Então, nesse processo 502, 31, 35, interrogatório do senhor Rafael Ângulo Lopes. Senhor Rafael, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal nesse processo. Na condição de acusado, o senhor tem o direito a permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz prejuízo. Mas eu fui informado que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Sim. E que por meio desse acordo o senhor teria renunciado ao direito ao silêncio. É isso mesmo? Sim. O senhor tendo firmado esse acordo e renunciado ao direito de silêncio, o senhor Rafael, o senhor não tem mais, então, como exercê-lo. O senhor tem que responder as perguntas que lhe forem feitas. E eu vou, desde logo, lhe advertir que, nessa condição, o senhor está depondo aí quase como se fosse uma testemunha. Sim, senhor. Ou seja, com o compromisso de dizer a verdade. Correto. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor, além de perder o acordo, o senhor também fica sujeito a um processo criminal daí. Estou ciente. É isso mesmo, então? O senhor quer manter o acordo? Quero manter o acordo. Senhor Rafael, o senhor trabalhou com o senhor Alberto Youssef? Sim. O senhor era subordinado ao senhor Alberto Youssef? Só sou o Alberto. O senhor trabalhou em que período para ele aproximadamente? Desde 2005 até 2014, a época da Operação Lava Jato. 2005 a partir de quando aproximadamente? De abril até março de 2014. E o que o senhor fazia para o senhor Alberto Youssef? Eu era praticamente um assessor particular dele, das coisas particulares, pagar contas. Era para tomar conta de um escritório no princípio, que ele ia fazer um escritório de importação de pneus e precisava de uma pessoa para tomar conta desse escritório. Então eu fui apresentado a ele e comecei a trabalhar nesse escritório na Pedroso Alvarenga, no Itaim Bibi, em São Paulo. Depois o senhor trabalhou em outros locais também? Também em outros locais. Nós fomos uma ocasião para a rua Tabapuã, acho que ficou um ano e pouco. Posteriormente na rua São Gabriel e depois na Renato Paes de Barros. O senhor fazia entregas de dinheiro para ele? Sim. Dinheiro em espécie? Em espécie. O senhor também fazia depósitos em contas bancárias a pedido dele? Para diversas pessoas que ele me dava para depositar. Era só o senhor que fazia esse tipo de trabalho para o senhor Alberto Youssef ou tinha outras pessoas também? Às vezes o senhor Adarico, que trabalhava junto, Adarico Negromonte. O senhor Adarico era subordinado ao senhor ou ao senhor Alberto Youssef? Ele era o seu Alberto, mas praticamente o seu Alberto passava algumas ordens mais para mim e pedia para dividir com ele. Eu pedia para ele fazer esse tipo de trabalho também. O senhor Jaime Alves, o senhor conheceu? Conheci. Ele também fazia esse serviço? Ele fazia algum serviço dessa parte de grandes valores que o senhor Alberto chamava pelo telefone, ele ia. Ele acho que residia e trabalhava no Rio de Janeiro e ele ia até São Paulo e fazia isso também. O senhor movimentava contas do senhor Alberto Youssef? Particulares, não. E contas que ele utilizava? Ele só me dava para depósitos, contas que pudesse manipular, não, a não ser essas contas que a princípio dava para pagamentos e depósitos. Eu não sei se eu entendi muito bem. O senhor movimentava contas para ele, contas que eram utilizadas pelo senhor Alberto Youssef ou não? Ou o senhor realizava apenas depósitos em conta de terceiro para ele? Eu realizava depósitos, a não ser uma conta que foi aberta há uns tempos atrás em meu nome, foi na época da ocasião da Operação Curaçao. Umas empresas chamadas MO Consultoria, o senhor conhece? Eu conheço, era o seu Valdomiro que fazia esses movimentos. Empreiteira Rigidez. Também, do seu Valdomiro. RCI Software. Também era. Essas contas eram utilizadas pelo senhor Alberto Youssef? Eram utilizadas pelo senhor Alberto. O senhor movimentava essas contas, o senhor também? Eu só retirava dinheiro quando o senhor Alberto pedia para ir auxiliar o seu Valdomiro. O senhor fazia saques, então, em espécie? Não, o saque quem fazia o seu Alberto, aliás, desculpe, o seu Valdomiro, e eu trazia o dinheiro, levava o dinheiro para o seu Alberto.
Isso o senhor fez com frequência ou... Fazia com frequência. Os saques que eram feitos, ou esses valores que o senhor levava, eram valores expressivos ou valores modestos? Como é que era? Eram valores 80 mil, 30 mil, 50, 70. Por cada vez? Por cada vez. Isso o senhor fez durante todo esse período, 2005 a 2014? Não, isso o senhor Valdomiro começou a aparecer, acho que mais em 2008, 2009, praticamente. Esses valores que o senhor mencionou que o senhor levava em espécie, eram valores expressivos ou eram valores modestos? Não eram expressivos. Variava às vezes desde 15 mil reais até 250 ou 300 mil reais. O senhor levava esse dinheiro como? Eu levava no corpo, principalmente nas pernas, em meiões. Quando fazia alguma entrega mesmo por São Paulo, pelos bairros ou os locais que ele me dava o endereço, ou mesmo fora do estado de São Paulo. O senhor viajava para fora da cidade de São Paulo para fazer essas entregas? Viajava para outros estados. Isso com frequência ou... Às vezes dava uma frequência de 1, 2 vezes, 3 vezes por mês, outras vezes não. Essas entregas que o senhor fez em todo esse período, 2005 a 2014, ou como foi? Desde 2007 até 2014. E o senhor entregava esse dinheiro em mãos do destinatário ou o senhor fazia depósitos em contas desses destinatários? Eu entregava em mãos para alguns, outros era algum funcionário, alguma pessoa que ele representava. O senhor Alberto indicava para procurar alguma determinada pessoa, um determinado endereço, então eu entregava para aquela pessoa que ele pedia. E o senhor também fazia depósito em contas de terceiros a pedido do senhor Alberto Youssef? Sim. Para esses depósitos o senhor levava o dinheiro em espécie até o banco ou o senhor fazia movimentação de alguma outra forma? Dinheiro em espécie. E esses depósitos em espécie também eram quantias vultosas normalmente? Normalmente era fracionado em contas de terceiros em pequenos valores. Eram depositados menos de 10 mil reais, várias vezes em várias agências do mesmo banco. Por que isso era feito? Quem deu essa orientação? Para não poder declarar ou não declarar o depositante e não ter o destino exato de quem circulava com o dinheiro. Foi o senhor que decidiu fazer assim ou o senhor recebeu orientação? Já era orientado para fazer isso. Movimentações abaixo de 10 mil, isso? Isso. E para fazer esses depósitos em espécie, o senhor ia em alguma agência para fazer o depósito específico ou o senhor variava de banco? Como é que funcionava? Não ia, dependendo do valor, eu iria em várias agências do mesmo banco. Várias agências do mesmo banco? Sim, colocava um determinado valor, às vezes até não atingir os 10 mil reais na boca do caixa, e o restante, às vezes, pegava uns outros valores e colocava assim em envelopes, já levava os envelopes prontos e colocavam no caixa eletrônico. E o senhor ia na agência onde o destinatário mantinha a conta ou o senhor ia em qualquer... Ou melhor, o senhor ia no banco em que o destinatário tinha conta ou o senhor ia em qualquer banco? Não, ia normalmente no banco que era indicado daquela conta, do destinatário. O senhor mantinha algum controle, esses pagamentos que o senhor efetuava? Fazia alguns controles quando tinha dinheiro em caixa, ele pedia para pegar, fazer um determinado valor, eu anotava que inclusive eu entreguei uma relação de uns movimentos aí, mensais, de uns anos aí. Esse controle que o senhor tinha era um controle seu ou era um controle do senhor Alberto Youssef? Era um controle que eu fazia para apresentar para o senhor Alberto, para ele ficar acompanhando e ver o que ele, para quem ele entregava, os valores e dias. E esses registros que o senhor fez, esse controle, eles eram completos ou eram ocasionais? O senhor fazia sempre? Como é que era? Eu fazia sempre, mas entregava no final do mês para o senhor Alberto, uns que eram impressos, entregava depois, eram apagados do pendrive, ou então ficava com ele um material impresso. O senhor mencionou, o senhor apresentou isso ao Ministério Público ou à polícia? Ao Ministério Público. Eu tenho aqui um documento que foi juntado na denúncia, que está no evento 1, arquivo AUT 14, que seria supostamente uma dessas planilhas. Eu vou mostrar para o senhor. Sim, senhor.
infelizmente, na minha impressão aqui, a letra ficou bem pequena. Mas eu peço para o senhor dar uma olhadinha. É bem menor do que o tamanho. Isso era feito por mim, sim. Eram exatamente esses documentos. Sim, senhor, eram esses documentos. Para que eu pudesse dar uma olhada. Tá. Antes de voltar a essa planilha, o senhor conheceu o senhor Pedro Correia, que é acusado nesse processo? Conheci. O senhor pode esclarecer para mim se o senhor entregou dinheiros para o senhor Pedro Correia? Pessoalmente. O senhor fez isso uma vez, duas vezes ou fez com frequência? Bastante vezes, com frequência, em meses, no escritório do senhor Alberto, na residência do senhor Pedro Correia, no apartamento funcional do senhor Pedro Correia. Essas entregas que o senhor fazia eram uma vez por mês ou tinha alguma periodicidade diferente para o senhor Pedro Correia? Não tinha uma frequência assim, mas às vezes dava uma vez por mês, outras vezes duas, que ele comparecia ao escritório, ou eu ia até Recife, ou ia até Brasília entregar. Tinha algum valor médio mensal que o senhor entregava para ele? Olha, se somasse tudo, dava uma média entre 150 a 200 mil reais, além da listagem de depósitos de terceiros que ele pedia para fracionar. Tá. 150 mil por mês, isso? Sim, a 200 mil. O senhor mencionou, o senhor entregou esse dinheiro para ele aonde? Na residência dele, entregava no próprio escritório do senhor Alberto e também no apartamento funcional em Brasília. Na residência dele, ele ficava onde? Na Avenida Boa Viagem, Recife. Não me engano, 2.000 e pouco, número 2.300, alguma coisa assim. Não me recordo o número, mas na Avenida Boa Viagem, Recife. E esse apartamento funcional, o senhor se recorda o endereço? O funcional era, acho que no setor sul, eu não lembro, mas me parece que era 302, o bloco, não tenho certeza, mas deve ser o B. O senhor mencionou que ele também ia até o escritório do senhor Alberto Youssef? Não, ele ia até o escritório do senhor Alberto retirar dinheiro. Ele ia com frequência ou foi poucas vezes, o senhor se recorda? Ia bastantes vezes, às vezes até almoçava lá, ficava lá aguardando e fazendo a listagem até para depósitos de terceiros. O senhor que atendia ele quando ele ia até o escritório do senhor Alberto Youssef? Quando o senhor Alberto não estava, eu atendia, ele ficava na sala de reunião aguardando o senhor Alberto. O senhor o senhor acompanhava as reuniões dele com o senhor Alberto? Ou... Não. Não? Às vezes que ele foi lá e o senhor o atendeu, era sempre para buscar dinheiro ou teve algum outro motivo? Às vezes eles iam para conversar, outras vezes para aguardar mais alguma outra pessoa ou fazer algum tipo de hora para pegar o voo de volta ou para algum outro local que ele fosse. Mas então nem todas as vezes era para buscar dinheiro? Nem todas as vezes. A maioria das vezes? A maioria das vezes era dinheiro. E quando o senhor Pedro Correia foi no escritório, ele ia sozinho ou ele ia acompanhado? Normalmente ia mais só. Às vezes aparecia com a filha dele, ou com a esposa, ou com o filho. Nessas vezes em que ele foi buscar dinheiro, o senhor se recorda se
ele esteve acompanhado de alguém ou se ele foi sozinho nessas vezes? Na maioria das vezes ele é sozinho, outras vezes pegar dinheiro com o filho. O filho seria o senhor Fábio Correia? Correto, O senhor entregou dinheiro ao senhor Fábio Correia? entreguei. Nessas ocasiões em que ele foi no escritório ou nas entregas que o senhor fez para fora? Quando ele ia ao escritório, às vezes só, sem o pai. Ele ia buscar dinheiro? Ia buscar dinheiro e deixava uma relação também para depósitos de terceiros. Esses valores que o senhor entregou para o senhor, que eram valores do senhor Pedro Correia, o senhor mencionou que o Fábio Correia também pegou esse dinheiro. Mais alguém pegou dinheiro pelo Pedro Correia? Em espécie? Ou o senhor entregou? Lá no escritório do senhor Alberto, não, normalmente só para eles. Para o Pedro e para o Fábio? Isso. Alguma vez eu entreguei para a filha dele também, mas era para ela, não para ele. A filha dele, que o senhor Aline, fala, Aline Correia. Tem uma pessoa aqui que é Márcia Danzi Russo Correia. O senhor chegou a conhecer? Posso lhe mostrar a foto aqui? Era cunhada, acho que era cunhada, não sei se era do seu Pedro ou cunhada do seu Fábio, mas era cunhada de alguma pessoa. O senhor não chegou a entregar dinheiro para ela alguma vez? Eu não. O senhor se recorda dela ter ido até o escritório do senhor Alberto Umas Seff? 2 ou 3 vezes. E nessas ocasiões em que ela foi, o senhor se recorda o motivo? Não, porque falou com o seu Alberto, não presenciei nada. Tem uma outra pessoa aqui, nesse processo também acusada, que seria uma pessoa, segundo o Ministério Público, relacionada ao senhor Pedro Correia, que seria um assessor de gabinete ou coisa parecida, que é Ivan Vernon Gomes Torres Júnior. Vou lhe mostrar aqui. Não, para essa pessoa nunca entreguei e não vi no escritório. Pelo menos quando eu estivesse lá e ele estava, não vi ele aparecer. O senhor mencionou que o senhor fez depósitos em contas indicadas pelo senhor Pedro Correia e Fábio Correia, é isso que eu entendi? Correto. O senhor se recorda de alguma dessas contas, ou em geral de quem que eram essas contas? Eram muito variadas. Uma delas que chamava a atenção, porque valores eram maiores, chamava-se Della Costa, ou Dalla Costa. Dalla Costa. O senhor fez depósitos nessa conta Dalla Sempre Costa? fiz. A pedido? A pedido do seu Pedro Correia ou então do seu Fábio Correia. Se recorda de ter feito depósitos em contas do próprio Pedro Correia? Não, Não fez. nunca fiz. E em contas dessa senhora que eu lhe mostrei, da Márcia Correia, Márcia Danzi Correia? Posso ter feito, mas não me lembro. Esse senhor que eu lhe mostrei aqui, Ivan Vernon, o senhor se recorda de ter feito depósitos na conta De dele? nome de Ivan, eu não me recordo também. É bem possível que eu tenha feito, mas Se o senhor não se recordar, o senhor pode dizer que não se recorda, não se espera que se recorde de tudo. E conta em nome Jonas Aurélio de Lima Jonas, Leite. sim, eu lembro de ter depositado em nome de Jonas. A pedido do senhor Pedro Correia? Sim, Isso uma vez, mais de uma vez? mais de uma vez. Dessas, da Lacosta que o senhor mencionou, isso uma vez só ou mais de uma vez? Mais de uma vez. O senhor se recorda sobre dessa planilha que o senhor utilizava, como o senhor identificava o senhor Pedro Correia? Band numa coluna e PC na outra. PC Era Pedro Correia, e Band significa o quê? do grupo dos políticos. Talvez o senhor esteja constrangido em relatar isso, mas eu li no seu depoimento um relato a respeito do significado dessa expressão band. O senhor pode relatar esse fato? Uma brincadeira de bando ou bandido que era tratada entre o senhor Alberto, eu e mais alguém lá. Então, nessa planilha que
o senhor preparou quando existia essa sigla PC, seria então? De Pedro Correia. Sempre na frente da coluna que tivesse Band, porque poderia surgir uma outra pessoa com a mesma inicial e não identificado como Band.